E aí, eu falei, caramba, cara. Aí eu fiquei me perguntando no café da manhã assim, o que eu fiz na minha vida até aqui? Não sei se você já fez essa pergunta. O que eu fiz na minha vida até aqui? E eu acho que esse tipo de pergunta não cabe apenas para pessoas que são mais velhas, tá? Às vezes você está com 18, 19 anos, 16, 15, fala, cara, o que eu fiz? As escolhas que eu tomei. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse tomado outras decisões, aonde eu estaria? O que estaria acontecendo com a minha vida? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Durante toda aquela manhã, e aquilo foi me trazendo uma angústia. Tipo, cara, será que eu tomei as melhores decisões? Será que agora é tempo de mudar a rota da minha vida ainda? Será que tem coisas que eu posso fazer? Só tenho 35 anos, gente. Tem muita coisa para viver. Mas eu fiquei pensando nisso, sobre a vida e sobre o tempo. E esse texto que nós acabamos de ler agora, o Salmo 90, é um dos salmos mais antigos, que é um salmo conhecido como Oração de Moisés. Moisés escreveu provavelmente esse salmo no deserto. No deserto. E ele começa o texto, e eu convido você a abrir o seu texto aí, se você não tiver, você pode ouvir também, pode abrir no seu smartphone, aí na Bíblia e tal, fique à vontade. Que a gente vai passando pelo texto, e eu queria conversar com vocês sobre isso hoje, sobre o tempo. E olha só como ele começa o texto. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Ou seja, Deus é aquele que criou o próprio tempo, certo? Eu sei que isso às vezes pode ser um papo de filosofia, de física, que seja, mas é muito simples de entender. O tempo que existe hoje, certo? Passado, presente e futuro, e todas as suas dimensões, foi criado pelo próprio Deus. Ou seja, Deus não está dentro do tempo, certo? Deus entrou dentro do tempo através de Jesus. Quando ele encarna em um homem chamado Jesus, Deus se fez presente no nosso tempo e viveu o nosso tempo. Mas Deus é aquele que criou o tempo. Olha que doideira, gente. Você consegue imaginar isso? Às vezes na verdade a gente não consegue, né? Um Deus que criou o tempo. Que criou o tempo. Se você for ler o Evangelho de João, os primeiros versos de João, isso é muito assim, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus, e através dessa palavra tudo foi criado. Ou seja, Deus criou o tempo, e por isso ele, por ser onipresente, onisciente e diversas outras categorias e características, ele não vive no nosso tempo, e por isso Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio perfeito. Por quê? Porque nem o passado, nem o nosso presente, nem o nosso futuro pode nos tirar das suas mãos. Quando Deus olha para a nossa história, eu imagino que Ele veja tudo. Já parou para pensar nisso? Às vezes quando nós dizemos assim, Jesus morreu por nós na cruz, parece que Ele morreu apenas pelos pecados que nós cometemos. Mas na verdade Jesus morreu pelos pecados daqueles que nem nasceram ainda. A obra de Cristo na cruz é uma obra atemporal. Inclusive, o nosso tempo, ele, por conta de toda a criação, também foi afetada pelo pecado. Como nós lidamos com o nosso tempo? Com os nossos projetos, com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro?